Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Éter, capítulo 12, a partir do versículo 28. Nos versículos anteriores, nós vimos aqui que Mormon, ele falou da fraqueza dele em escrever. Ele era a deficiência dele, inabilidade, né, de poder escrever ali. E aí o Salvador Jesus Cristo responde, então, ali, que a sua graça basta, né? Ou seja, capacita as pessoas. Se as pessoas tiverem fraqueza, deve ir até ele. Tá bom? Então, ele fala, inclusive, que dá fraqueza aos filhos dos homens, a fim de que sejam humildes, que busquem a ele. Tá bom? Então, como nós podemos buscar ao Senhor? Como que a graça do Senhor pode ser suficiente para nós? Bastar. Tá bom? Então, a gente vai ver a reação de Moroni após ter essa resposta do Senhor, que a graça do Senhor basta. Bom, e aqui então a gente continua aqui a partir do versículo 28, Éter 12, versículo 28, o Salvador diz assim: Eis que mostrarei aos gentios a sua fraqueza, e mostrar-lhe-eis que fé, esperança e caridade conduz a mim, a fonte de toda a retidão. Então aqui a resposta do Senhor, ele falou que dá fraqueza aos filhos dos homens, a fim de que sejam humildes, que busquem a ele, e também que ele vai mostrar as nossas fraquezas. Isso é importante. Quando ele fala dos gentios, ele está falando de nós. E é muito importante nós sabermos a nossa fraqueza, porque aí a gente busca ao Senhor para nos capacitar, para sermos melhores, tá bom? E aí ele fala como buscar. Ele fala que primeiro no versículo anterior havia falado ali, a fim de que ele dá fraqueza aos filhos dos homens, a fim de que sejam humildes e busquem ao Senhor. Então, como nós podemos buscar ao Senhor? Aqui está a resposta, né? Nesse versículo aqui que nós lemos, o versículo 28. Ele falou que nós podemos buscar ele, que fé, esperança e caridade conduz a mim, a fonte de toda a retidão. Nesse capítulo 12 aqui, falou bastante sobre a fé, e Moroni ele vai trazer outros exemplos de fé aqui. Falou sobre a esperança também, e vamos falar novamente aqui sobre a esperança, e também vai falar da caridade aqui também. Então, essas coisas, fé, esperança e caridade, conduz ao Senhor. Então, se nós temos fraqueza, nós devemos buscar ao Senhor por meio da fé, esperança e caridade. Então, quando Moroni ouviu essa resposta do Senhor, a gente vê a reação dele aqui no versículo 29. E eu, Moroni, tendo ouvido essas palavras, senti-me confortado e disse: Senhor, seja feita a tua justa vontade, pois sei que ages para com os filhos dos homens de acordo com sua fé. Então, Moroni ele ficou super satisfeito aqui com a resposta do Senhor, tá bom? De que a graça dele basta, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 30 em diante, ele vai dar o exemplo de fé aqui. Pois eis que o irmão de Jared disse ao monte Zerim: Move-te, e ele foi movido. E se ele não tivesse tido fé, ele não teria movido. Portanto, tu ages depois que os homens tiverem fé. Então, aqui, novamente, né, mostrando a ordem natural das coisas. Primeiro tem que ter fé para depois executar os milagres. Então, aqui fala que se o irmão de Jared não tivesse fé, a montanha, ainda que ele falasse, né, para a montanha mover-se para outro local, ela não moveria, porque é necessário fé. O próprio Salvador Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele ensina aos seus discípulos e apóstolos que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a essa montanha: saia-te daqui e lança-te no mar, e ela obedeceria. Então, o tamanho aqui é a questão da fé, né? A importância da fé aqui. Ele continua aqui dizendo, versículo 32. E também me lembro que tu disseste haver preparado para o homem uma casa, sim, entre as mansões de teu pai, na qual o homem pode ter uma herança mais excelente. Portanto, o homem deve ter esperança. Caso contrário, não poderá receber a herança no lugar que tu preparaste. Esse versículo 32 aqui e o versículo 33, que eu vou ler daqui a pouco, tá bom? Eles são bem semelhantes com alguns versículos da Bíblia, com versículos inclusive do Novo Testamento. E foi uma pergunta que me fizeram ontem, né? A irmã Imaculada, forte abraço para você, irmã Imaculada. Ela mandou no WhatsApp perguntando por que tem frases do Novo Testamento dentro do livro de Mormon. Tem frases do Velho Testamento e do Novo Testamento.
tá bom? E aí eu sou muito grato pela pergunta dela, porque aqui ao estudar eu vi esses versículos aqui, que eu comparo lá com o Novo Testamento, tá bom? E até vamos estudar um pouco aqui do Novo Testamento agora para explicar essas escrituras aqui. Mas a resposta, por que tem, né, frases do Novo Testamento, do Velho Testamento dentro do livro de Mórmon, a gente pode responder, né? Eu posso dar uma resposta aqui, mas eu gostaria que vocês tivessem uma resposta mais incisiva, um estudo mais adequado que demoraria para mim fazer aqui, tá bom? Então tem dois noais no central das escrituras, eu anotei esses noais, inclusive mandei para a Imaculada, tá bom? Para ela ouvir também. Então eu anotei esses dois noais, e aí é só pesquisar esses noais aí, tá bom? Na central da escritura, é só escrever lá, deixa eu pegar aqui o número do Noais. Deixa eu ver aqui. Acabou saindo da página que eu estava aqui. Deixa eu ver. Ah, tô chegando aqui. Tá bom, aqui, ó, versículo. Vou pegar aqui os Noais. Onde eu anotei. Nossa, perdi aqui os Noais. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo. São dois Noais, tá bom? Se eu não me engano, um é 529, o outro é o Noais 525. A palavra Noais é em inglês, tá bom? Ela significa saiba o porquê. Então a resposta é por que que tem frases do Novo Testamento dentro do livro de Mórmon, né? Uma das respostas eles colocam ali como possibilidade é que o próprio Nefe, né, ele recebia anjos, ministério de anjos, que ensinava, que deu visão das coisas para eles do futuro, tá bom? E muitas vezes a alma, né, o profeta Alma recebendo ali mensagem, ele disse-me o Espírito. Então o Espírito ensinou por meio de Espírito, por meio de anjos, por meio de visão, tá bom? E até mesmo as placas, né, de latão que tem as escrituras do Velho Testamento, e às vezes as escrituras do Velho Testamento é repetida lá no Novo Testamento, fazendo menção. E aí a gente tem essas frases do Velho Testamento dentro do Novo Testamento também. E dentro do livro de Mórmon é isso, eles têm as placas de latão, e também nós devemos lembrar que o próprio Salvador Jesus Cristo, ao ministrar ali os nefitas, ele ensinou muitas coisas. Ele trouxe escritura que os nefitas não tinham, como as escrituras de Malaquias, e trouxe ali também o Sermão da Montanha. E Nefe, né, e Mórmon, ao fazer o resumo, ele fala que não dava para escrever nem a centésima parte do que Jesus Cristo escreveu. Então, tem muitas outras coisas que a gente vai pegando foco por outros profetas que escreveram. Tá bom? Então, essa seria uma das respostas aí. Mas vocês podem pedir aí no meu WhatsApp o Noais, tá bom? Que eu compartilho com vocês. Então, nós estávamos aqui no versículo 32, né? Que falou aqui eu também me lembro que tu disseste haver preparado para o homem uma casa, sim, nas mansões de teu pai. Isso nos lembra lá no Novo Testamento, João capítulo 14, a partir do versículo 1, o ensinamento de Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Então nós estamos lá em João 14, do versículo 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui essa palavra crer, do jeito que está escrito aqui, ela pode ser traduzida como fé. E de fato tem algumas versões que traduz como fé, tá bom? Então ele pede para nós termos fé no Pai eterno e em Jesus Cristo, tá bom? Então primeiro devemos ter fé aqui, ou seja, confiar em Jesus Cristo. É uma fé salvadora. Versículo 2, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, essa parte aqui que diz também: na casa de meu pai há muitas moradas, essa palavra moradas aqui no, no grego, ela significa habitação, tá bom? Então, na casa do meu pai há muitas habitações, tá bom? E aqui ele fala: mas eu vou vos preparar-vos lugar. Então, aqui, como que Jesus Cristo vai preparar um lugar para nós habitarmos nessas habitações? É por meio da expiação dele, por meio do sacrifício expiatório dele, que a gente pode entrar na habitação junto com Deus, tá bom?
Então vamos lá, o versículo 3 aqui de João 14 diz assim: E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja, assim como Cristo foi e cumpriu a expiação, pagou pelos nossos pecados, ele diz: eu vou voltar e vou levar vocês para junto de mim mesmo, para habitar comigo mesmo. Esse é o lugar que nós queremos habitar. Bom, junto com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Aí no versículo 5, né, no versículo 4, depois disso, Jesus Cristo diz: E já sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. E aí, então, a gente vê aqui uma pergunta de Tomé, né? Quando Jesus Cristo ensina isso, que ia preparar lugar para nós, ele estava indo para onde? Ele estava indo para a cruz, ele ia ser crucificado, então ele ia passar pelo Getsêmani, né, a semana ali de sacrifício, e era esse o caminho para que nós pudéssemos ter a salvação, uma habitação junto com Deus. E aí, quando ele diz essas palavras, né? É, já sabeis para onde vou e sabeis o caminho. Aí então a gente vê aqui Tomé, né, perguntando: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Essas duas perguntas aqui de Tomé dá uma resposta gigantesca. Que eu sou muito grato por Tomé ter feito essas perguntas aqui ao Senhor, porque isso deu a chance aqui de Jesus Cristo dizer, né, no próximo versículo aqui, versículo 5, ele pergunta, então é no versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que nós devemos seguir é Jesus Cristo, se aproximar de Cristo. Como? Por meio de fé, esperança e caridade, tá bom? Então, o próprio Salvador Jesus Cristo aqui, ele é o caminho para nós. Vamos aqui, voltando para Éter, capítulo 12, versículo 33 agora. Aqui Moroni volta a dizer, dizendo, né? E novamente, volta a dizer, dizendo, ficou rimando aqui, né? E novamente me lembro de tu disseste ter amado o mundo de tal ponto a dar a sua vida pelo mundo, para tomá-la de novo, a fim de preparar um lugar para os filhos dos homens. Então aqui está uma resposta, né? A irmã Imaculada perguntou. Aqui diz que o próprio Salvador Jesus Cristo disse para Moroni, né? E novamente me lembro, ou seja, que tu disseste ter amado o mundo de tal ponto de dar a sua vida. Isso lembra para nós João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo 33 ele é bem semelhante lá também com João, né? João 3,16. Mas aqui, esse ensinamento Moroni está trazendo, né? Falando, eu me lembro que tu disseste, pode ser de registros que foram registrados de quando Jesus Cristo esteve, tá bom? Ali entre os nefitas, ele citou muitas coisas e essa pode ser uma das coisas que ele citou. E Moroni lembrou que ele estudou disso, então ele fala, tu disseste, né? Ele traz aqui na memória. Então essa pode ser uma das respostas aqui. Bom, achei o Noais aqui. O Noais para quem quiser procurar, o Noai 529 e o 525, tá bom? Quem quiser, manda uma mensagem no meu WhatsApp aqui também, que eu posso enviar esses Noais aí, explicando aí por que tem frases, né, do Novo Testamento, do Velho Testamento, dentro do livro de Mórmon. Vamos continuar aqui, o versículo 34, tá bom? Eu vou ler o 34 e aí a gente encerra por hoje, amanhã a gente continua a explicação aqui. O versículo 34, porque ele já falou da fé, da esperança, e agora ele tem que falar da caridade. E aqui no versículo 34 ele diz: E agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade. Então, observa que após Moroni falar que Cristo, ele deu a vida, né, que ele deu a vida, amou a gente a tal ponto de dar a vida dele, ele fala, agora eu entendo que este amor que tu tem é caridade, né? Então, acho que principalmente no português, quando a gente fala a palavra caridade, a gente lembra de doação, de dar alguma coisa para a pessoa, uma cesta básica, um alimento.
Isso dá mais uma menção para nós de caridade. Fazer caridade é isso, né? É ajudar a pessoa ali. Mas aqui, a definição de caridade é um tipo de amor. Veja como ele está na colocação da palavra aqui, ó. E agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade, ou seja, o amor que Cristo tinha por nós é chamado de caridade. Porque o amor, ele tem vários tipos de amores. Por exemplo, eu amo minha mãe, né? Eu amo minha esposa de um jeito diferente que eu amo minha mãe. Eu amo minha filha de um jeito que eu amo diferente a minha mãe, minha esposa, minha filha. Então, são amores diferentes. E aqui o amor que Cristo está se referindo, que Moroni está trazendo, é o amor caridoso. É o amor caridade. É o amor que fez Cristo doar a própria vida dele, tá bom? Então, é esse amor aqui. Então, para mim, quando ele está explicando aqui, ele está falando que esse é um tipo de amor. E ele vai falar exclusivamente que nós precisamos ter essa caridade, ou seja, esse tipo de amor que Cristo tem. Vamos continuar no versículo 34. E agora sei que esse amor que tiveste pelos filhos dos homens é caridade. Portanto, a não ser que os homens tenham caridade, não poderão herdar o lugar preparado nas mansões de teu pai. Então ele coloca aqui, né? Se não tiver essa caridade, não tem como herdar essas mansões aqui, né? Habitar na presença de Deus, o Pai e Jesus Cristo. Outra definição de caridade, né? Isso é tão importante que Moroni ele vai escrever lá no registro dele também. Vamos pegar lá o que ele fala. Lá em Moroni, capítulo 7, versículo 47, diz o seguinte: mas a caridade é o puro amor de Cristo. Olha só, no outro versículo que nós lemos, nós falamos, agora eu sei que este amor que tu deste, né, aos filhos dos homens é caridade. Então ele fala do amor, depois falou da caridade. Aqui ele faz o inverso, ele fala da caridade e fala do amor. Tá bom? Então aqui ele fala, mas a caridade é o puro amor de Cristo. Então a caridade é um tipo especial de amor que Cristo tem, tá bom? E que nós podemos ter também, porque ele fala que nós temos que ter esta caridade, esse tipo de amor também. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem, né? O apóstolo Paulo também fala dessa caridade, desse amor, né? E se doarmos todas as coisas, se nós não tivermos caridade, nada somos, né? De nada adianta. Então nós precisamos alcançar, ter esse amor aqui que o próprio Salvador Jesus Cristo menciona que nós devemos ter. Uma definição de caridade também, o próprio Moroni traz lá em Moroni, capítulo 7, versículo 45, diz assim: e a caridade é sofredora, é benigna e não é invejosa. Não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vamos finalizar por aqui, né, nessa parte que falou sobre a fé para nós aproximarmos do Senhor. Se nós temos fraquezas, temos que buscar ao Senhor. Como nós buscamos? Por meio de nossa fé, esperança e caridade. Quando nós fazemos isso, nós estamos buscando ao Senhor. E aí, então, a gente vai fazer, o Senhor vai fazer com que as coisas fracas em nós se tornem fortes, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.